Meus irmãos, Paulo ele fez uma pergunta para a igreja de Corinto em relação à comida sacrificada aos ídolos, né? Que tanto no tempo de Paulo como de hoje, ou até antes dos tempos do Senhor Jesus, nós sabemos que existe a prática de sacrifícios, né, para deuses, para entidades. Mas como é que ficaria isso hoje? Você, você comeria algo que tivesse dúvida se foi sacrificado a algum ídolo, alguma entidade? Bom, no livro de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 22, Paulo ele diz assim, né? Ou irritaremos o Senhor, ou somos mais fortes do que ele. Aqui no caso, Paulo estava se referindo aos coríntios, é, a respeito de provocações, né? Que a gente não deve provocar a ira de Deus. Se a gente sabe que algo não é de Deus, a gente não insiste naquilo, né? Para não provocar. Mas um exemplo, e quando você não sabe se é de Deus ou se não é? Eu digo isso em relação ao alimento, porque nesse capítulo 10 aqui ele fala a respeito disso, né? Do versículo 14 em diante. E ele diz aqui no 23: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Ninguém busque o proveito próprio, antes cada um o que é do outro. O que Paulo estava dizendo aqui era o seguinte: você que tem uma estrutura mais forte do que a do seu colega, e você sabe que todas as coisas são de Deus, os alimentos são de Deus, você pode comer, mas não faça isso na frente daquele que ainda não tem estrutura, para que ele não se escandalize. Era isso que Paulo estava dizendo. Por isso que ele faz aquela pergunta lá: ou irritaremos ao Senhor, né? A gente não pode ser pedra de tropeço para pessoas que Cristo morreu por elas. Então, se algo vai escandalizar o teu irmão, e você tem uma estrutura, você sabe o que está fazendo e que não vai desagradar a Deus, mas o teu irmão não sabe, não faça isso para não escandalizar ele. Agora, referente à comida sacrificada a ídolos. Olha o versículo 25. Comei de tudo quanto se vende no açougue, sem perguntar nada, pergunte nada, por causa da consciência. Aí você fala, é da minha ou do que está vendendo? Porque provavelmente quem era dono de açougue ou de mercados na época de Paulo, eles faziam sacrifícios. E às vezes eles até matavam os animais sacrificando eles para o comércio, mas também a ídolos também, né? Derramava às vezes o sangue do animal para algum ídolo, alguma entidade. E como é que ficava? Os crentes comprariam as carnes desses açougues? Paulo diz: compre de tudo, sem perguntar nada, não pergunte. Você sacrificou para algum ídolo? Não. Não pergunte. Vai lá e compra, chega em casa, frita lá a bisteca, né, o seu bife, e coma ele. Cozinhe sua carne e coma. Sem perguntar se for oferecido a algum ídolo. Aí ele fala no 26: porque a terra é do Senhor e toda e é do Senhor e toda a sua plenitude. Plenitude é um estado completo. Tudo que tem aqui no mundo é de Deus. Como é que a pessoa pode falar que um negócio é do diabo? Entendeu? Ah, mas a pessoa ofereceu ao Satanás aquele frango ali e botou para vender no açougue. Meu irmão, ele ofereceu, mas o diabo não tem nada. Você sabia que o ser mais miserável que existe no universo se chama Satanás? Como é que um ser humano vai oferecer algo para o Satanás e a partir daquele dia aquilo vai ser dele? A própria Bíblia diz que tudo, olha lá, porque a terra é do Senhor e tudo que tem nela pertence a Deus. Então, os animais são de Deus, a carne é de Deus, a comida é de Deus.
Ah, mas o açougueiro lá, ele ofereceu aquilo para algum ídolo, para alguma entidade, eu não compro naquele açougue. Você pode até comprar. Nem pergunte. Não pergunte nada. Compre e coma. Ore, coma. Olha lá. E ó, outra coisa aqui, ó. 27, do capítulo 10 de 1 Coríntios. E se algum dos infiéis, que no caso é o ser que não é um cristão, vos convidar e quiserdes ir, comei de tudo o que se puser diante de vós, sem nada perguntar. Não pergunte, por causa da consciência. Mas se alguém vos disser, isso foi sacrificado aos ídolos, aí não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência. Porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Digo, porém, a consciência não atua, mas a do outro. Pois porque há de a minha liberdade ser julgada pela consciência de outrem? Ah lá. E se eu com graça participo, por que sou blasfemado naquilo que dou graças? Ó o versículo 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então você pode comer um alimento. Por exemplo, você fizeram um alimento lá, fizeram uma refeição e te chamaram lá no seu trabalho para você participar e comer ali daquilo ali. Você agradece a Deus, fala, Senhor, abençoe esse alimento, vou me alimentar dele. E aí você come. Não pergunta, foi sacrificado algum ídolo? Não, não pergunta nada, coma, por causa da consciência da outra pessoa. Porque mesmo que se ela te falar, isso aqui foi sacrificado aqui a um Deus, a alguma entidade, o que acontece? Aquilo ali não se tornou impuro. Você pode até comer, mas é para a consciência da pessoa. Falar lá, o crente está comendo. Olha lá, eu sacrifiquei isso aqui, eu ofereci isso aqui, e o crente está lá comendo. Então a consciência dele vai, né, ele vai falar lá, o crente lá. Então aí você já não aceita por causa disso. Mas não porque a comida está impura e vai te contaminar. Você pode entender isso? Então, meus irmãos, Deus abençoe a vida de cada um. Deixa aí o que você acha aí nos comentários. Você comeria, se você desconfiasse que a pessoa ofereceu aquilo para algum deus, algum ídolo? Você comeria ou não? Ou você já tem na sua consciência de que todas as coisas provêm de Deus e que você pode comer e não vai ser contaminado pelo mal? Porque as coisas são de Deus, a comida é de Deus. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.